Boa tarde, crianças do oitavo ano. Nós estamos dando reinício, né, às aulas depois dessa parada. E hoje nós iremos ver aqui um pouco sobre a álgebra, na página 62, certo? Bem, o que é álgebra? Álgebra é a mistura ou a junção de letras e números. Isso é álgebra. Ele, a álgebra, o surgimento da álgebra nos possibilitou a fazer cálculos mais complexos e explicar várias coisas no mundo que nós ainda não tínhamos. Nós, estou falando, né, do ser humano, que ainda não tinha conhecimento. E muitos dos cálculos hoje que nós fazemos, ele é a base da álgebra. É quando você mistura essas letras com os números. Nós já vimos isso aqui em alguns capítulos, né, em algumas séries já. Mas não custa nada relembrar algumas coisas que a gente já até falou, certo? Então, se álgebra é a mistura de números e letras, uma das coisas principais que nós temos que saber ou conhecer é qual é a função dessas duas. O número, como nós já fizemos, nós já sabemos para que serve, para contar, medir, certo? Isso é a função dos números. As letras, na matemática, ela nos possibilita representar o desconhecido. Por isso que a letra na matemática, ela tem alguns nomes. Ela é parte literal, você for fazer uma expressão que também a gente vai ver aqui, que vai exigir de vocês. A letra na matemática ela é chamada de parte literal. Ela é chamada de variável, justamente porque ela varia o seu valor dependendo da ocasião. E também é chamada de incógnita. O que significa essa palavra incógnita? Incógnita é exatamente algo que é desconhecido, algo que a gente ainda não sabe o real significado. No caso das letras, o real valor. Então, são esses três números, ou melhor, esses três nomes que as letras recebem na matemática. Parte literal, né? Variável. Normalmente, quando estou trabalhando equações, eu chamo as letras de variável. Incógnita, certo? Que é o algo desconhecido que muitas vezes a gente descobre através de equações, sistemas de equações, de funções e outras formas matemáticas. Mas vamos lá. Aqui ele deu alguns exemplos onde se precisa ou se aconselha utilizar as letras. E vocês vão ver que vários exemplos, até mesmo na física, quando vocês estiverem no nono ano, já vão começar a ver alguns exemplos de física, utiliza-se muitas letras nas fórmulas matemáticas. Ele deu um exemplo aqui, ó. E muita gente chama isso aqui de cubo, né? Mas, na verdade, é um paralelepípedo retangular, onde qual é a diferença? O cubo, todas as partes são iguais, todas as arestas, todas as faces têm as mesmas medidas, né? E não é o caso aqui. Para se saber a área desse sólido geométrico, a gente utiliza uma fórmula matemática. A gente vai pegar, essa fórmula é essa, ó, V igual a C vezes esse pontinho aqui, né? Todo mundo já sabe que é vezes L vezes o H. O que cada uma dessas letras representa? O V é volume. Eu quero saber o volume, a capacidade, não é? Que caiba aqui dentro. Então, isso aqui nós chamamos de volume. O volume vai ser igual. Esse C é comprimento, que é essa parte. L é largura, que é essa parte. E o H é o mais diferente de todos. O H na matemática, nas fórmulas matemáticas, ela representa a altura. Aí lembrando sempre que muitas dessas fórmulas, principalmente a álgebra, ela veio da Grécia. Então, muitas dessas fórmulas vêm de origem dos nomes em grego, de origem grego. Então, por isso que tem o H para altura, que não tem nada a ver, não é? O C, beleza, para comprimento. O L para largura, também cabe dentro do nosso idioma, mas o H para altura
Não cabe. Por quê? Porque isso vem do grego. Mas assim, o que é importante aqui nós saber é que para cada letra dessa aqui nós temos um valor, inclusive para o V que não aparece, que é o volume, é o que vai ser calculado, certo? Então, se eu tenho um objeto como esse, um sólido como esse, quero saber o seu volume, basta colocar nessa fórmula matemática. Então, isso aqui é um exemplo de como nós já podemos utilizar as letras na matemática. Beleza? Aí vem aqui, ó, outra fórmula. O IMC, o que é isso? Isso aqui é índice de massa corporal. Isso aqui é utilizado muito pelos nutricionistas, certo? Para saber se você está no peso ideal, está acima do peso, abaixo do peso. Eles fazem um cálculo utilizando o peso, né? E a altura aqui, ó, certo? Então, IMC é isso, é índice de massa corporal, né? Ah, mas por que essa altura aqui tem a mesma e aqui não? Porque isso aqui vem de um problema de geometria. Como a geometria, a base da geometria foi na Grécia, veio dos gregos, então aqui se assumiu essas letras de acordo com os nomes originais em grego. Aqui não, aqui o MC já não é mais o índice de massa corpórea, né, o corporal, já não é mais algo que veio do grego, certo? Isso aqui já é mais global. Então vamos lá. Então era só calcular o peso da pessoa, pega o peso e divide pela altura ao quadrado. E aí tem uma tabelinha que vai indicar se a pessoa está no peso ideal, se está abaixo do peso, se está acima do peso. Então essas tabelinhas vocês podem estar vendo aí na internet, tem várias que você pode baixar para ver. Se é curiosidade, você pode fazer a sua própria, né? E outra, é só pegar o peso, dividir para a altura ao quadrado, certo? Então vamos lá. Aqui está indicando algumas coisinhas aqui para saber se as informações da tabela, ó. Se der o índice aqui, ó, se for menor que 18, tá? Ou o índice for menor que 25, a pessoa deve procurar orientação médica, certo? Porque não está no peso ideal. Mas vamos lá, isso aí não faz muita parte aqui do nosso. Pois bem, agora aqui já é muito mais na nossa área, tá? Que nós vamos trabalhar a princípio da álgebra. São expressões algébricas, certo? Expressões algébricas e equações. Uma das coisas que nós devemos saber na hora de trabalhar com álgebra é fazer a leitura. Essa leitura, ela ocorre quando nós transmitimos de uma linguagem para outra. Porque existe a matemática, ela tem uma linguagem própria, onde normalmente não se utiliza palavras, utiliza-se sinais e símbolos matemáticos. E a linguagem que nós utilizamos no dia a dia, ela é chamada de linguagem corrente, que aí sim utiliza-se palavras. Então, na hora de resolver um cálculo, antes eu tenho que fazer uma leitura e uma interpretação desse cálculo, principalmente se for um cálculo algébrico, certo? Aí eu tenho aqui alguns exemplos, ó, 2 exemplos na verdade, onde eu tenho aqui a parte da linguagem matemática e aqui eu tenho a parte da linguagem corrente. Eu tenho um 3, um parêntese, dentro do parêntese tem um x, um mais e um 2, certo? Como é que faz, ou como é que se lê isso aqui? É assim, ó, o triplo por quê? Porque aqui nós temos 3 e o parêntese, não tem sinal de vezes, não é? Porque o triplo, dobro, já dá uma ideia de multiplicação, e realmente é. Mas aqui não tem o vezes, porém tem o parêntese. Toda vez que aparece um parêntese, e tem algo fora, um elemento fora, e não tem nada entre esse parêntese e esse elemento, significa que ali há uma multiplicação. Então, o triplo da soma, a gente vai sempre para os sinais primeiros, ó, viu? Triplo de vezes, soma de mais. Da soma de um número. Um número. O que é um número aqui nessa expressão? Um número é exatamente
a letra, que no caso aqui é representado pelo x. Porque ele fala um número, é porque nós não sabemos quanto é esse número. Tudo que nós não sabemos na matemática, nós representamos por uma letra, uma incógnita, uma variável, certo? Então, o triplo da soma de um número com 2 unidades. 2 unidades é 2. Então, é assim que se lê, certo? Que se interpreta esse exemplo. O que é que está indicando aqui? O triplo da soma de um número com 2 unidades. É assim que se lê. Aí quer saber quanto é 3 vezes, em uma linguagem mais simples, quanto é 3 vezes x mais 2. Certo? Outro exemplo. Ó. Nós temos aqui a variável ao quadrado, o sinal de mais e 1. Então, como é que se lê? O quadrado de um número. De novo, eu não vou chamar de x, de y, de z. Eu sempre vou retratar isso aqui como um elemento desconhecido, porque é isso que a letra representa na álgebra. Então, o quadrado de um número acrescido. Acrescido dá uma ideia de quê? De mais. Então, o mais eu posso representar ele, posso chamar ele de várias coisas, certo? Então, tem várias palavras que dá ideia de mais. Acrescido, aumentado, certo? E outras. Então, nós temos aqui ó, o dobro, ou melhor, o quadrado de um número acrescido de uma unidade. Ou seja, x ao quadrado mais 1. Então, isso são só formas de como a gente faz para transformar ou transmitir uma linguagem matemática, uma linguagem corrente, e de uma linguagem corrente para uma linguagem matemática. Por que é importante saber disso? Porque quando você se deparar com uma questão de matemática que está toda escrita na linguagem corrente, para calcular, você vai ter, antes de fazer os cálculos, suas equações para resolver o problema, você vai ter que transformar, tirar dessa linguagem corrente e colocar na linguagem matemática. Você vai transformar essas palavras em símbolos e sinais matemáticos, certo? Então é por isso que é muito importante nós sabermos esse tipo de linguagem. Vamos lá. Essas expressões são chamadas de expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é uma expressão que contenha letras e números, tá? Às vezes, os números nem aparecem, mas é também uma expressão algébrica. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, x mais y, por exemplo, tá? Eu poderia até chamar isso aqui a soma de um número a outro número, porque são dois números desconhecidos. Mas aqui, apesar de não terem nenhum número aparente, né? Vou até tirar isso igual, porque é só expressão. Um sinal de igual já vira uma equação. Mas aqui, ó, apesar de não ter nenhum número aqui escrito, eles têm coeficientes. Os números, uma coisa que eu esqueci aqui de falar. Os números na expressão algébrica eles são chamados de coeficientes, tá? A letra é parte literal, é incógnita, é variável. E o número, como é que se chama? O número se chama coeficiente, certo? Ou coeficiente numérico. Então, se tem uma letra, tem um coeficiente. Quando não tem número, a gente considera 1. Então, aqui, na verdade, seria 1x mais 1y. Beleza? Só lembrando. Letra. Como é que se chama a letra na álgebra? Parte literal, incógnita ou variável. Como é que se chama o número? O número na álgebra, na expressão algébrica. O número é coeficiente, certo? Então, vamos lá. Aí temos aqui, ó, para simplificar fórmulas ou resolver equações, fazemos cálculos algébricos, ou seja, cálculos com expressões algébricas. Você já aprendeu alguns desses cálculos e logo mais aprenderá outros. É o que eu estava falando. Quando a gente chega no 8º ano, como vocês estão, nós já vimos a álgebra várias vezes, porque a álgebra
né, a partir desse novo conceito aqui da formulação de conteúdos, ele já veio já no 6º ano, já começa a trabalhar com álgebra. Mas antes, mesmo antes da formulação, já no 7º a gente já via álgebra. Então, isso é mais uma revisão. E esse início é mais para mostrar isso aqui. Quais são as partes da expressão algébrica, como se chama cada uma, como se separa cada uma e, principalmente, como se interpreta, como se lê, como eu vou fazer para transferir, tá? Isso aqui é prática, tá? Nós temos que praticar muito isso aqui, ó. Triplo da soma de um número com 2 unidades. O quadrado de um número acrescido de 1, aumentado de 1. Ou mais 1. Pode ser assim também? Pode, não tem problema nenhum. O que nós temos que entender é que cada palavrinha dessa representa um símbolo no sinal matemático, certo? E a outra coisa é isso aqui, as partes da expressão algébrica. As partes são sempre compostas por letras e números. As letras é incógnita, variável, parte literal, e os números se chamam coeficiente numérico, ou apenas coeficiente. Então, era isso. Até a próxima. Eu só quero que vocês, pedir a vocês, que façam essas duas equações, ou melhor, essas duas questões. A primeira da página 62, né? E a segunda equação que já está na página 63, certo? Façam ela aí. E até a próxima. Qualquer coisa, é só entrar em contato.